Bom dia, o pessoal de casa também, que está do outro lado da telinha. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós aqui no Centro Espírita Divino Amigo e com todos que estão do outro lado da telinha. Do livro Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos Espíritos Diversos. A lição de agora é especialmente a do Emmanuel. Chamada e escolha. Capítulo 18, item 1, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha, mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere a caminhada para a vida maior. Emmanuel. Seja que todos nós somos chamados, mas depende de cada um de nós fazer a escolha para seguir o Mestre, né? Então, nesse instante, que eu acredito que todos nós que estamos aqui no Centro Espírita Divino Amigo e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, estão dispostos a seguir a luz do Mestre Jesus. E eu convido a todos então para que possamos juntos, numa só sintonia de amor e luz, elevarmos o nosso pensamento até Jesus e assim, recordando as palavras do Mestre, que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá Ele estaria. E aqui estamos, Jesus, unidos em busca do aprendizado, em busca da melhoria íntima. E aqui estamos, Jesus, para te agradecer por esta casa que nos recebe, agradecer por esta oportunidade bendita neste dia luminoso de ouvir sobre o seu Evangelho. Aqui estamos então, Senhor, te rogando que o Senhor fique conosco, encarnados, desencarnados que aqui estamos, encarnados e desencarnados que estão do outro lado da telinha, para que juntos possamos aprender um pouco mais nesta manhã e cada um de nós possa aprender aquilo que lhe for necessário para a sua própria evolução. E te rogamos também, Jesus, que abençoe a nossa irmã, a Carla, que vem nos falar nesta manhã, que envolvida pela luz misericordiosa de Jesus, através dos benfeitores espirituais que aqui estão, trabalhadores do amor desta casa, as palavras possam fluir e assim todos nós tenhamos ouvidos de ouvir, que ela seja sempre protegida pelo seu anjo da guarda, onde quer que ela esteja. E te rogamos também, Jesus, que o Senhor fique conosco, nos amparando e nos protegendo a todos, hoje, amanhã e para todo sempre. E é em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade maior desta casa, é que nós vamos iniciar o Evangelho de hoje. Fique conosco, Jesus, e que assim seja. E assim, gente, é com muita alegria que a gente recebe a Carla nesta manhã. Que Jesus a abençoe, seja bem-vinda. 35, 40 minutos é o seu tempo. E lembrando que no finalzinho você faz aquela prece de encerramento das suas palavras. Bom dia, pessoal. Para quem eu não disse bom dia. Bom dia. Deixa eu só desligar o celular aqui. Ficou aquele silêncio. Bom dia, pessoal de casa.
Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, o convite da Gorete, a permissão de Jesus, né, e a proteção da espiritualidade para que a gente pudesse, nessa manhã, falar um pouco mais, bater um papo um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E deixa eu colocar meu óculos aqui porque a idade já chegou. Para me ajudar aqui no... Porque como a proposta hoje é a gente trazer realmente um bate-papo, a gente trazer alguns recortes, num tema que eu ultimamente ando estudando muito, por uma necessidade pessoal, que é a fé, né? Alguns podem dizer que é por conta da pandemia, dos últimos 2 anos, né? Mas talvez pode até ser por uma questão de maturidade espiritual, de estar buscando um pouco mais essa fé, né? Mesmo que a espiritualidade traz e que o Chico, através da sua mediunidade, né? Principalmente nos romances do cristianismo primitivo, trouxe para nós exemplos de fé que Joana de Ângeles coloca que não houve nem antes nem depois da humanidade tantos testemunhos de fé quanto na época de Cristo, né? Na época, tanto quando ele estava conosco, mas principalmente, né, 64 anos depois de Cristo, quando Nero intencionalmente botou fogo em Roma, né? Acho que 15 bairros, se não me engano, foram destruídos, né, de Roma por conta do incêndio que Nero culpou os cristãos, né, que tudo era culpa dos cristãos, e que culminou, né, no desencarne até de Paulo de Tarso, né, por virtude disso aí, se não me falha a memória. Mas eu acho tão linda a fé dos antigos cristãos, e não é por conta das torturas, né? Mas é por conta realmente da coragem, né? E eu fico parada refletindo, mas como é que pode, né? Teve uma vez que, não sei se vocês se lembram, acho que tem mais de 2 anos, porque foi antes da pandemia, né? Não sei se vocês lembram, teve um país lá das Arábias, lá assim, não sei, parece que um avião decolou e passou alguns minutos, um míssil atingiu e todo mundo foi embora, né? Aconteceu isso. Aí, naquela semana, a gente estava antes da reunião mediúnica lá, a gente estava falando sobre algumas coisas assim, gente, já pensou? Se alguém vira para você e fala assim, entra naquele avião ali, que daqui a pouco vai um míssil atingir lá, será quem que entraria? Quem que ousaria entrar nesse avião para daqui a alguns minutos? Aí eu lembro que quando eu falei isso, a espiritualidade riu, né? Aí na hora que começou a reunião mediúnica, ela me intuiu. Mas na época do Cristo eles entravam cantando nas arenas, né? Então isso me chama muita atenção do porquê a gente ainda questiona tanto a fé. Lembrando mais uma vez Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, ela comenta, né, que quando foi programada a vinda do Espiritismo no século XIX, havia uma expectativa, né, que foi frustrada, né, um evento inesperado aconteceu, né, nós adeptos do Espiritismo não nos tornamos seres com fé ardente ao tal ponto, né, de inflamarmos, né, pela essa fé e evoluirmos espiritualmente. E aí a gente reflete assim, o que a gente não compreendeu? Né? Assim, porque se a gente for parar para pensar, obviamente, né, Jesus, eu acho que quando Jesus está em algum lugar fisicamente, o seu influxo ali deve contaminar tudo e toda e qualquer barreira que tiver moral, espiritual, pela força do magnetismo de Jesus, das energias, ele consegue. Mas se isso é a fé, a conexão que Jesus tem com esse Pai maior, que ele construiu dentro dele.
E nós, com o Espiritismo, basicamente, não por nós sermos melhores, né? Porque Chico já dizia que não existe religião melhor do que a outra, mas o conteúdo que a gente tem é muito grande. É o cristianismo redivivo, é o Cristo conosco. Então, o que a gente não compreendeu? Por que é essa questão de compreender? Porque se a gente for virar e lá no Evangelho pegar um trechozinho, vou trazer alguns recortes do Espírito da Verdade, lá fala assim, sobre a fé, né? Primeiro, assim, o que é a fé? Né? De palavra, assim, né? Do grego quer dizer pistia, que é acreditar. E do latim, fides, que é fidelidade. Então, é o acreditar, mas saber por que acreditar. E se a gente sabe por que a gente acredita, a gente compreende. Qual que é o motivo por eu acreditar? E aí o Espírito da Verdade confirma isso, falando assim, a criatura acredita porque tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. E aí a gente pergunta por que a gente ainda não tem fé? E o que é a falta de fé? Primeiro, né? Porque se a gente não tem fé, às vezes a gente não entende o que é fé, né? Mas a gente sabe o que é não ter a fé. Aí, vendo algumas palestras do Haroldo, eu achei muito engraçado, ele trouxe uma analogia, não sei se alguém aqui já ouviu. Quem aqui comeu ovos mexidos hoje no café da manhã, além de mim? Só eu adoro ovos mexidos de manhã, faz bem para o corpício, né? E saudável. Mas o Haroldo falou uma convicção assim, que tem gente que come no café da manhã ovos mexidos com bacon, né? E aí às vezes a gente acha, qual que é essa relação com a fé, né? E a gente acha que ter fé é acreditar, né? Eu acredito em Deus, mas eu tenho fé em Deus. Acreditar, a analogia do Haroldo é que o acreditar nesse café da manhã calórico, né, por causa do bacon, que quem acredita se envolve, que é a galinha, né? A galinha só dá os ovos e vai embora, né? Quem tem fé se compromete, que é o porquinho, foi lá e levou o bacon dele pro café da manhã. E se a gente for pensar nessa analogia do se comprometer, a fé dos antigos cristãos, os cristãos se comprometiam. Eles se envolviam e eles se comprometiam, eles só acreditavam, né? Eles tinham tanta convicção no que Jesus trouxe, que eles compreendiam que tudo que eles estavam vivendo era transitório, era passageiro e era para o bem maior. Imagina se nós não tivéssemos tido o exemplo dos antigos cristãos. Será que hoje nós estaríamos aqui com o cristianismo redivivo? Todo mundo fala do Paulo de Tarso e tal, que ele foi lá, né, ele desbravou, ele teve o papel dele e a fé dele nisso. Mas a partir do momento que você condena um ser à morte física e ele não abjura, ele não nega, quem está lá fala, mas o que é isso? Eu estou te dando as piores dores do mundo e você não... Isso causa, né, uma curiosidade, no mínimo, de quem que é esse Deus, quem que é esse Cristo. E é tão interessante, né, quando os cristãos iam para a arena, eles tinham que saudar, né, os Nero, né? Mas os cristãos, quando iam, né, eles saudavam Cristo. Não é ave Nero, né? Ave Roma, sei lá, não lembro certo como eles falaram, aqueles que vão morrer de saúde, mas ave Cristo, aqueles que vão viver eternamente de saúde. Então eles tinham tanta convicção, eles tinham compreendido tanto o que Jesus trouxe para nós, que é o que Jesus nos prometeu, basicamente. A vida eterna. É isso. Tudo que Jesus viveu foi para provar para a gente. Tanto é que ele ressuscitou, né? Para provar para a gente, né?
com o corpo espiritual dele, que a morte do corpo físico não existe. E essa convicção, então, deve mudar totalmente as nossas estruturas de como a gente vive a nossa vida. E a gente ainda não tem fé. Inácio de Antioquia, ele viveu 35 anos depois, nasceu, né? Viveu entre 35 e 108 anos depois de Cristo. Ou seja, ele não teve contato com Cristo. O máximo que ele pode ter tido contato é com Paulo de Tarso, ali, né? Vamos dizer, pode ser um discípulo, né? Um dos discípulos de Paulo de Tarso, né? Mas ele disse uma coisa: ele foi submetido a uma morte onde ele ia ser comido pelos leões, né? Os leões iam matar ele, que ele falou o seguinte: o meu amor está crucificado. Sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Primeira coisa dessa explanação, né, dessa exteriorização da fé, ele coloca: meu amor está crucificado. Ele declara o amor a Jesus. E aí eu penso: eu amo Jesus? Qual que é a minha relação com Jesus? E eles tinham essa relação. E aí, como que a gente ama alguém? Sem a gente conhecer? Sem a gente confiar? E aí, quando ele fala, né, diante do suplício que ele viveu, que era um momento, olha, que os leões façam o quê? Moam a minha carne, para que eu seja oferecido mais puro para Deus. Ou seja, ele sabia que aquele momento era o momento onde ele ia o quê? Ter a oportunidade de evoluir espiritualmente. Ou seja, ao estar com Cristo, ele estaria mais limpo. E aí a gente fala, se ele é um trigo, né? É onde meu para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo, né? E aí, como eu sou um limpo pão de Cristo, eu vou me colocar no trabalho do Cristo, ou seja, eu sou o alimento para as outras pessoas como um limpo pão de Cristo. É como se eu tivesse aqui, eu tivesse uma fé ardente, eu estaria oferecendo para vocês o que há de melhor, meu pão, o pão da vida. E será que eu, Carla, estou oferecendo isso nesse momento? É aquela velha analogia também do vaso, né? Às vezes o vaso é bonito por fora, mas por dentro ele está podre. Se eu colocar a água limpa de Cristo, na hora que eu vou oferecer aquela água para o outro, ela está o quê? Suja, ela macenta, ela está empobrecida. Por quê? Eu quero receber a água limpa do Cristo, mas eu não quero me transformar. Então o que sai não é o que vem puro. Lembrei aqui agora do trecho que acho que quantos de vocês já leram Ave Cristo? Alguns aqui já leram Ave Cristo. Tem um trecho lá que é a passagem do Rufus, né, que é um dos escravos, que a gente sabe que é uma das experiências reencarnatórias do professor Euripides Barçanufo, que é belíssima, onde ele era um escravo em uma fazenda e ali descobriram, né, resumidamente eles descobriram que que o cristianismo estava sendo inflamado ali, então eles queriam que os escravos, ou quem tinha comentado, né, queria assegurar que os deuses romanos ali prevaleciam, e como eles conheciam Rufus, né, deixou Rufus por último para ele abjurar, né, para ele, ou seja, se a fé dele, se ele fosse em primeiro, se a coragem que ele tem de não negar Cristo poderia influenciar os outros também a não negar, né, e deixar ele por último. E como a gente se esperava, Rufus não negou Cristo. Ele era casado, tinha 2 meninas, foi preso, tá.
E aí depois foram discutir as torturas, né? Como é que a gente vai matar, né? Vamos prender a esposa com as filhas e vamos prender os membros dele a um potro ou um cavalo para que ele possa ser. E nisso, na expectativa de na hora H ele abjurar. Enfim, Rufus não abjurou, mas o coração dele de pai, né, vendo as filhas sofrerem, ao conhecer que as filhas iam ser vendidas com a esposa sem saber os destinos certos dela, aí o mercador chegou perto dele, antes dele passar pela prova, e falou assim, fique tranquilo, morra em paz, eu sou cristão, a sua família vai estar conosco. Isso deu um alívio para ele muito grande naquele momento. E ele passou pela prova, em pouco tempo eles estavam recolhendo os despojos do Rufus, e Emmanuel finaliza esse trecho falando que naquele momento Rufus se emancipara espiritualmente para que Cristo pudesse confiar mais nele. Então, o exercício da fé é algo que vai nos fazer, vai nos classificar, nos qualificar para exercícios mais penosos ou mais difíceis espiritualmente, na obra que Cristo tem de tornar a terra o reino de Deus. Tanto que quando o cristianismo, o espiritismo foi desenvolver aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, antes de vir o nosso querido Chico, que fez a grande obra dele, quem sedimentou a nossa região? Eurípides Barçanufo. Só o homem de fé, que já teria vencido a opinião dos homens, poderia, dentro de uma sociedade católica, abrir mão e com convicção, porque a partir do momento que ele pegou o livro, depois da morte, ele passou a compreender coisas que ele não compreendia. E quando ele foi na Fazenda Santa Maria, e ao ir na Fazenda Santa Maria pela primeira vez, que ele não acreditava nos fenômenos espíritas, e pelo pensamento ele falou, a dúvida dele era com relação ao Sermão da Montanha. Se João Evangelista me explicar o Sermão da Montanha. Aí quando ele chega na pequena, quando a gente vai lá na Fazenda Santa Maria, não sei se vocês já foram, a casa do tio Senhor Mariano, onde acontecia esse reunião, é minúscula. E estava lotada de gente, só tinha 2 lugares lá, porque ele estava em companhia do José Martins. É como se realmente a espiritualidade estava esperando, não tem esses 2 lugares para você. E a primeira manifestação que ocorre é do João Evangelista explicando o Sermão da Montanha, porque ele não havia compreendido como que estaria, como que os padres falavam na época, como é que pode, bem-aventurados os aflitos, como é que pode? E nem quando ele teve a oportunidade de ler a Bíblia em latim, coisa que naquela época só os padres poderiam fazer. Então, ele compreendeu. Aí, a partir dele que ele compreendeu, ponto. A chavinha foi ligada. A chavinha virou. Então, pessoal, eu acho que isso a gente tem que trazer para nós, porque nós recebemos muito e nós precisamos, por amor a nós, nos oferecer muito. Aí, continuando aqui, então falando, então vamos ver, o que é a falta de fé? Estou quase terminando. A falta de fé é a desconexão com Deus. Desconexão. Se a gente for olhar na palavra Deus, se formos soletrar, D-E-U-S, no meio de Deus tem um eu. Será que isso é por acaso? Será que existe Deus
dissociado da sua criatura. Porque se a gente for analisar, então, como que eu sinto essa desconexão com Deus? Para a gente ver o que a gente tem conosco aqui. Se a gente for imaginar um pêndulozinho, a gente pode ver que de um lado do pêndulo, a gente tem um sinalzinho de menos, do outro lado tem um sinalzinho de mais. O que é isso? O sinalzinho de menos é o que a gente chama de desconexão. E o sinalzinho de mais é o que a gente chama de hipertrofia do eu. É mais ou menos assim, o pêndulo ele vai batendo de um lado para o outro, né? E quem aqui às vezes não se sente? Então a desconexão é sempre uma relação de falta, um sentimento de falta. Tipo, eu sou pequeno, eu sou inferior, eu sou insuficiente, eu não vale a pena, eu não mereço ser feliz, é menos. Eu não consigo me sustentar. Quando o pêndulo vai para o lado da hipertrofia do eu, ou seja, ele cresce, aí é o ser orgulhoso, vaidoso, controlador, arrogante. Isso tudo são sintomas da nossa desconexão com o divino que há em nós. Mas aí então a gente se pergunta, então como que nós fazemos essa conexão com esse divino que há em nós? Como que nós nos conectamos com Deus? Que não está nos livros espíritos. Que a gente fala, poxa, Jesus permitiu que a gente tivesse tanto, né, mais de 400 obras só com esse camarada aqui. Só com ele já bastaria, não precisava de mais ninguém vir. Mas mesmo assim vem, porque a gente precisa aprender. A gente não é médium missionário, mas a gente precisa aprender essa caminhada que o Chico fez, que foi uma caminhada, não foi por acaso, né? Ele não reencarnou, ele foi construindo essa relação com Deus. E como é então que a gente conecta com esse Deus que está dentro de nós? E aí a gente passa a trabalhar em nós, desenvolver em nós o que a gente chama de autoestima, para conectarmos com o auto-amor. Aí quando a gente fala um pouco de autoestima, a gente fala assim, é que nem eu brinquei, né? Brinquei não, pura verdade, eu estou no momento de reestruturação alimentar, de muitas coisas, quero mudar muitas coisas assim. E que tem a ver com o meu equilíbrio emocional, espiritual, refletindo na minha alimentação, no meu corpo físico. Eu virei para mim e disse, eu não quero ser gordinha. Pensei comigo. Ouvi de mim. Mas não é uma questão estética, é uma questão de você se alimentar daquilo que é seu. Então, por que eu fico comendo besteira? Será que eu me amo? Será que isso não é um auto-boicote? Não é verdade? Então, a gente precisa passar a ouvir as nossas verdades, aquilo que está por nós, dentro de nós, né? Então, qual que é a nossa conexão conosco mesmo? Aquilo que a nossa alma, que somos nós, está dizendo para nós mesmos e a gente não quer ouvir. E aí a gente cria em nós essas doenças crônicas, esses distúrbios. Porque eu quero algo verdadeiro, que é meu, mas eu estou me entregando a outro que é fictício. Mas enfim, eu estou falando isso porque aí eu coloquei esse óculos aqui, porque eu realmente fiquei 10 anos sem usar óculos, que eu fiz a cirurgia. E agora, quando eu fiz a cirurgia, o oftalmologista só daqui 10 anos você vai precisar usar óculos para ler. E é verdade, deu os 40, o negócio chegou mesmo. Aí eu esperei mais uns 2 anos, aí no ano passado eu tive que colocar. Mas a autoestima, gente, não tem a ver com a estética. Mas qual que é a lente com que eu me olho? Porque muitas vezes a gente fala assim, o que isso tem em relação com fé? A gente fala assim, para Deus fazer alguma coisa para mim eu tenho que merecer. Mas que lente que é essa que você está seguindo?
E Deus precisa fazer algo, você precisa fazer algo para Deus te merecer? Se é essa a relação, você não compreendeu. Então como que você vai ter fé em Deus? Se eu preciso barganhar com Deus? A gente não compreendeu ainda que a gente não precisa ser e fazer nada para que Deus faça o bem para nós. Deus simplesmente faz o bem para todo mundo o tempo todo. Ah, mas como que é isso? Pra gente, a gente não entende, porque a gente não faz o bem para todo mundo o tempo todo. A gente não compreendeu por que Deus faz isso. E aí a gente acha que Deus nos machuca, Deus nos vinga. Gente, quando eu li no livro da Joana de Ângeles, acho que essa questão a gente tem que amadurecer mesmo. Quando ela fala que Jesus trouxe uma nova proposta de legislação humana, e a gente vê agora uma guerra iniciando, né, culminando em uma possível guerra, uma terceira guerra mundial, algo que o Chico tinha pedido para a gente evitar. Quais são as consequências disso? Se for do ponto de vista humano, a gente condena, a gente isola, a gente não perdoa, mas do ponto de vista divino? Então, e aí, se a falta de fé, a desconexão com o divino em mim, eu não estou compreendendo o básico, que é a minha relação com Deus em mim, se eu não me vejo merecedor do amor de Deus, eu não tenho fé. Então, como é que eu me conecto com o divino que há em mim? Aí a gente volta na questão da relação. Tem como eu confiar em alguém que eu não me relaciono? Se eu acho que eu não mereço o amor de Deus, eu nem me relaciono comigo mesmo se eu não me escuto, se eu não me ouço. Lembra aquela vozinha? Eu quero ser magra, eu não quero ser gordinha mais. É uma voz minha pedindo para mim, é uma vontade interior. E aí não, eu não me escuto. Então eu não me relaciono comigo, eu não confio em mim. O que é o amor próprio, né? O amor próprio é agir. Então, se eu me amo e eu não quero ser gordinha, eu vou para academia. Eu vou fazer mudanças alimentares, eu vou fazer uma coisa, um processo, uma coisa progressiva. Tá? Não precisa ser que a pessoa mais germe, mas eu preciso me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. E não importa se você é gordinho e você gosta do que você está vendo. Ótimo! É a sua essência. Então a questão não é a estética, é como você se sente bem com você mesmo. E se você não sente bem com você mesmo, você não vai sentir bem com Deus. Eu tenho uma analogia, acho muito bom, uma das lembranças mais lindas que eu tenho com meu pai, foi quando meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Eu morava no Roosevelt, perto do 7 de setembro, se alguém conhece aquela região do Roosevelt ali, na década de 80 tinha um terreno baldio lá, que eles chamavam de Campinho do Flamengo lá, era só de terra batida, lembra daquela? Foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta. Meu pai tinha uma bicicleta verde, nunca esqueci, com cestinha na frente assim. E meu pai, primeiro ele me ensinou a minha irmã, que era um ano mais velha, a andar de bicicleta, e eu ficava morrendo de vontade na hora de ensinar. Ele foi lá, uma vez me levou, e domingo de manhã, eu lembro disso, que era vendedor, trabalhava até sábado, eu era quietinho. Ele me colocava na bicicleta, tinha a gradinha atrás, então ele segurava e de repente ele soltava e a gente ia. De vez em quando a gente caía. Aí a gente fala, qual que é a analogia que eu falo? Meu pai, para me ensinar a andar de bicicleta, eu não virava assim e falava assim, cara, você vai andar de bicicleta, você vai subir, você vai olhar para frente, não pode olhar para trás, nem para baixo, não tenha medo, e se você cair, eu vou te dar um couro. Já pensou se meu pai falasse assim? Eu nem subia. Aí você para, porque assim, e meu pai ele ia soltar a bicicleta quando ele visse que eu estava equilibrada. E ele ia correndo atrás, ele ia tentar me segurar. E se eu caísse, ele ia me pegar no colo. Tudo bem, você machucou, olha, joelho, mão, né? E depois não, vamos, respira, vamos de novo.
muito na doutrina espírita, na nossa fala, é quando a gente nos coloca numa posição de que Deus, que é o nosso Pai, que não é um Pai material, vai nos dar a oportunidade de ter a experiência. Ele sabe que nós vamos cair. E Ele poderia ter evitado a nossa queda. Ele poderia ter puxado naquele momento a bicicleta. E aí, será que quando a gente cai, Deus vira para a gente e condena a gente? Bate na gente? Mas o que a gente pensa? O que a gente divulga? O que está dentro de nós ainda? Aquele Deus que pune. Se você errar, você vai sofrer. Então a gente nem experimenta viver. E aí a gente esquece de uma passagem linda de Jesus com Maria de Magdala, quando ela já transformada, ela encontrou com Jesus, e aquela cena belíssima onde ela leva uma bacia, né? E ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas e seca seus pés com seus cabelos. E Jesus diz, naquele momento, ele percebe no íntimo da alma de Maria que ela havia se conectado com o divino que há nela, e ela estava transbordando amor. E Jesus fala para ela: Maria, todos os teus pecados estão perdoados pelo amor. Ou seja, tudo que ela fez de errado, todas as experiências que ela optou, e aquilo é a verdade de Jesus. É a verdade. Se você vivenciar uma experiência e você cair, e você aprender com aquela experiência, se reerguer através do amor, por que você vai sofrer? Por que você vai ter que passar por uma enfermidade? Por que você vai ter que morrer de forma trágica? Ah, mas por que os cristãos foram lá e morreram daquele jeito? Porque eles precisavam, como Rufus, se emanciparem para que Cristo confiasse mais neles. E mesmo que a gente esteja aqui, imerso numa programação reencarnatória expiatória, se nós nos transformarmos, a expiação se torna em prova. A gente cresce e a gente fica vinculado à dor. Mas por que a gente ainda não compreendeu o amor que o nosso Pai tem por nós? A gente não se conectou com essa verdade. Tem uma outra passagem de um filme, vocês viram o filme de Paulo de Tarso, o último, no cinema, né? Tem uma cena lindíssima, tem até um vídeo no YouTube, gente, vale a pena, não sei se vocês viram, né? É um vídeo, tem um título de motivacional, mas ele fala assim, agora eu esqueci, viver é Cristo, o que ele fala lá? Morrer é Cristo, viver é lucro, alguma coisa assim. Mas a verdade é o seguinte, estava num diálogo lá, o Paulo estava preso, e a filha do comandante de Roma lá, não sei o cargo dele lá, ele estava muito doente, né? E a mãe estava desesperada, a menina estava fadada a morrer, e ele estava lá com o Lucas, né? Lucas, o médico das almas, né? E em um determinado momento a mãe desesperada pede, vai lá e chama aquele médico lá. Na hora que ele chega lá, ele fala assim, olha, para você curar a sua filha, eu vou ter que perfurar o pulmão dela, mas eu preciso de alguns medicamentos que aprisca, né, e tal, tem lá. E ele delatou onde estavam os cristãos, para salvar a vida da menina. E o general romano foi lá, onde eles estavam, e pediu ajuda. Aí eles deram medicamento, ele levou, no outro dia o menino estava curado. E a fala, né, o roteiro, né? Aí ele conversando com Paulo, né, esse comandante de comando, mas ele me falou o local onde que os romanos estavam. Ele não precisava salvar minha filha, porque eu estou aqui, se eu sei o local, eu posso mandar prender e matar todo mundo. E ele nem precisava salvar minha filha. Aí Paulo fala, eu espero que agora eu tenha te mostrado um pouquinho da verdade. Só o amor é o caminho. A verdade é que só o amor é o caminho. E essa é a verdade do Cristo.
Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu vi você falando, né, na hora que estava fazendo a palestra, que todos nós estamos aqui, somos seguidores do Cristo, queremos seguir o Cristo. Será? O que é seguir o Cristo? A danadinha da reforma íntima, né? Oi? A danadinha da reforma íntima. Viver o Cristo hoje, seguir o Cristo, né, hoje, não é igual na época do Cristo, que Jesus chegava, as pessoas largavam as redes, largavam o que tinha que fazer, largavam a fortuna e seguia ele. Foi o que os 12 apóstolos fizeram, né? Seguir o Cristo é viver a verdade de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos pedir a Jesus que nos ajude a sentir Deus em nós, a seguir os teus passos, a ter fé na sua verdade e a viver a sua vida. E aí, para finalizar, pessoal, já estamos no nosso horário, falando um pouco mais dessa relação com Deus em nós, Jesus disse, e a gente sabendo que para a gente se relacionar a gente tem que conviver, e a gente não está com Cristo aqui, porque o nosso caminho para Deus, para essa relação com Deus, passa por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que eu faço essa relação com Deus? Jesus disse, tudo aquilo que fizeres aos mais pequeninos é a mim que me fizeres. Então, Jesus nos convida a se relacionar com Ele, se relacionando com o humano que há no outro, servindo o outro. Por isso que o nosso trabalho, principalmente nós médiuns, compromissados com a mediunidade, deve ser na periferia, no meio das pessoas carentes, para levar para elas o nosso abraço, a nossa palavra de consolo, para levar o pão material, mas também o pão espiritual. E cada vez que a gente sai, é um aprendizado novo que acontece, é uma situação inusitada que nos chama a confiar na espiritualidade que está conosco. Né, Kátia? Não tem uma vez que a gente não sai e a gente é convidado a refletir sobre nós mesmos, no que a gente faz. E aí, quando a gente passa a se relacionar com Deus, com Jesus, servindo aos mais pequeninos, a gente cria uma conexão com Jesus e com Deus. A gente vai criando essa relação com a fé. Teve uma vez que a gente, nas nossas doações das nossas atividades, eu lembro que a gente tinha um compromisso de entregar 150 pães com pão com mortadela, leite e suco. E eu lembro que na época, na semana, a gente não tinha recebido doação. Eu falei assim, a gente fez um compromisso. Na verdade, a gente tinha recebido a doação do pão com mortadela, né, que é um amigo nosso, o Carlinhos, lá do Alfredo Júlio, que doa para nós, mas a gente não tinha o dinheiro do pão, nada. Eu falei assim, bom, a gente assumiu o compromisso, Jesus vai nos ajudar. Eu falei assim, eu vou no supermercado e vou comprar, vou passar no meu cartão de crédito. Mês que vem a gente vê. Gente, foi incrível. Na hora que eu pisei, eu estava no estacionamento, estacionei o carro, na hora que eu pisei dentro, eu ouço um barulhinho de uma mensagem chegando no celular. Na hora que eu olhei assim, tinha R$100 de doação. Juro por Deus. Confiança. Porque o trabalho é do Cristo. O dinheiro é do Cristo. Se você confiar, Ele vai te sustentar. E a gente realizou o trabalho. Então, pessoal, queria deixar uma frase, então, para a gente refletir, para a gente finalizar sobre essa questão da fé, que a gente se perguntasse, Senhor, qual a Tua vontade sobre a minha vida? E que a gente possa se entregar à vontade do Pai para a nossa vida. Muito obrigada, pessoal. Que Jesus ilumina. Mais uma vez eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, ao convite, à equipe espiritual que nos protege, que nos está protegendo esta manhã. E com esse pedido
de todos nós, para que possamos construir em nós essa conexão com o nosso Pai, na certeza que o nosso Pai está aqui fazendo o melhor para nós, que nós possamos mudar as lentes com qual nós nos olhamos, para que nós possamos nos enxergar como o nosso Pai nos enxerga, merecedores da felicidade, da prosperidade, da abundância, da saúde e principalmente merecedores de conviver com Jesus, com os amigos superiores da espiritualidade que tem tanto carinho e zelo por nós, para que possamos nos conectar infinitamente para sempre com o nosso Pai, que está dentro de nós. Então, pedimos ao Senhor Jesus que transforme o nosso viver. Pedimos, Mestre, para que o Senhor nos ensine a sentir o nosso Pai em nós, que nos ensine a seguir os teus passos, a ter fé na tua verdade e a viver a tua vida. Nos transforma, Senhor Jesus, em um instrumento do amor e da mansidão, para que outros irmãos possam te conhecer através de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em